Olá pessoal, boa noite! O programa de hoje comemora os 100 anos do nascimento de Francisco Gotthelf, o Senhor Mosaico, histórias do Moré Nelson, Pinata Música e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Hoje é um dia muito especial porque em 25 de julho de 1923 nasceu o nosso saudoso Francisco Gotthelf. Vamos acompanhar um pouco da vida do Senhor Mosaico, uma das pessoas mais queridas da nossa comunidade e uma das figuras mais marcantes da história da televisão brasileira. A história do programa Mosaico na TV é a história de Francisco Gotthelf. Nascido em 25 de julho de 1923, em Breslau, Francisco vivenciou, ainda criança, ao lado dos seus pais Siegfried e Regina, os momentos terríveis após a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu, como criança, não imaginava toda essa história. Mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e, de repente, lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Os horrores daquele tempo não davam outra escolha. Era preciso fugir do antissemitismo para continuar vivendo. E a decisão foi tomada em 1938. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar. Vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora. E eu nem sabia para onde e como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. Emigrar para o Brasil era um ponto de interrogação para a família Gotthelf. Eles não conheciam nada do país, a não ser uma carta ou outra de um tio de Francisco que vivia por aqui. Mas era preciso partir. A família Gotthelf desembarcou no Rio de Janeiro no final da década de 30. Já em São Paulo, Siegfried, para sobreviver, abriu uma pequena mercearia. A família se associou à Congregação Israelita Paulista, a CIP, que então reunia judeus alemães recém-chegados. E Francisco logo participou intensamente do movimento juvenil daquela entidade. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. Antes de abrir a sua própria oficina-loja, Francisco havia trabalhado em uma oficina de rádios em uma fábrica. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco. Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a sua tinturaria, Siegfried produzia também um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio porque eu falava um pouco mais português do que ele, eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevre Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que está acontecendo na comunidade judaica em São Paulo, era só ligar 7h30 da manhã, dependendo da estação onde nós estávamos. Você podia não só ter as notícias de Israel, mas você podia saber quem nasceu, quem faleceu, quem está casando, quem faz bar mitzvah,
a quem mandou congratulações. Me lembro que o meu pai ou alguém do Mosaico ia nas festas vender congratulações que eram dadas no dia seguinte no programa. E a comunidade judaica toda ouvia. Transmitido diariamente, o programa permaneceu no ar até 1980. O programa, ele tinha um bordão que dizia assim, porta-voz da comunidade judaica. E é verdade. A forma de você se ligar aos seus iguais, à sua comunidade, não é? Era através de um programa de rádio. Depois foi pelo programa de televisão. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E foi assim que no dia 16 de julho de 1961, um domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, Canal 9. Por sua atuação ao longo de quase meio século, Francisco Gottlieb ficou conhecido como o Senhor Mosaico. E ele, que sempre entrevistou gente importante, tornou-se personalidade e tem recebido muitas homenagens. É cidadão paulistano, membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Paulista de Jornalismo, onde ocupa a cadeira que pertenceu a Casper Libero. O Senhor Mosaico é também membro da Associação dos Pioneiros e Veteranos do Rádio e da TV. E recentemente recebeu uma salva de prata como homenagem especial da Câmara Municipal de São Paulo. Este Francisco, este Chiquinho Gottlieb, é uma pessoa muito teimosa, muito obstinada, porque ele fez esse programa sem ajuda de ninguém, sem subvenção, com a cara e a coragem, muita coragem. Francisco não é um homem de ficar deitado esperando acontecer. Né? Ele é daqueles seres da humanidade que fazem acontecer. O verbo dele é fazer. Existe ainda nas seleções do Reader Digest um capítulo, um trecho lá que era destinado ao meu tipo inesquecível, onde alguém descrevia alguém que se configurava no tipo inesquecível. Um dos meus tipos inesquecíveis é o Francisco. Até porque o Francisco é uma pessoa muito característica. Tem essa coisa do denodo, da energia interna e tal. Em homenagem ao centenário de Francisco Gottlieb, o quiz da semana é sobre a história do Senhor Mosaico. Solta a vinheta! Em que país nasceu Francisco Gottlieb? A. Hungria. B. Alemanha. C. Áustria. D. Polônia. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais. Estamos nas ruas de São Paulo e vamos parar algumas pessoas para provar os nossos sonhos. Vem comigo! Manu, você gosta de sonho? Já provou sonho? Gosto, adoro. Tá preparada para provar o melhor sonho da sua vida? Tô preparada. Então bora lá, vai provar. Muito bom. Gente, que creme maravilhoso. Muito bom. O que você achou da Não esperava. Não esperava? Normalmente você faz com doce de leite, né? É algo bem pesado, bem seco. Esse tá muito gostoso. Muito leve, muito saboroso. Então, Aprovo. Aprovadíssimo. Super. E aí, vai resistir? Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível.
Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos aos comentários de Rony Gottschalk. Rony, é com você. Meu pai nasceu em 25 de julho de 1923. Ele estudou só até o fim do ginásio, primeiro numa escola pública e depois numa pequena escola particular, porque os nazistas tiraram as crianças judias das escolas. Ele viu Zeppelin, ouviu pelo rádio Jesse Owens ganhar os 100 metros rasos na Olimpíada de Berlim e chegou aqui com os pais em 1938, com 15 anos. O programa Mosaico de Rádio começou com meu avô e meu pai em 1942. Quer dizer, aos 19 anos ele viu o governo Vargas tirar o mosaico do ar, porque o órgão de censura não sabia a diferença entre Yiddish e alemão. Aliás, por conta do mosaico, ficaram proibidos os programas de rádio em outra língua que não fosse o português. Aqui ele conheceu o jeitinho brasileiro. Conheceu minha mãe num evento dedicado a Israel em 1949. E foi aqui que ele recebeu alguns dos principais prêmios de jornalismo e de cidadania. Reclamava, com razão, de ser um brasileiro naturalizado, que não podia ser eleito. Segundo ele, ele era mais brasileiro que os brasileiros, porque não nasceu porque os pais aqui viviam, mas porque escolheu o Brasil para ser o seu país. Francisco Gotthelf, que até é nome de uma passarela na Avenida São Gabriel, dedicou sua vida e sua simpatia para mostrar que os imigrantes judeus vieram para somar e que o preconceito não tinha lugar num país tão aberto e simpático como o Brasil. Nós fazemos força para manter esse legado. Moré Nelson sempre tem histórias maravilhosas, mas a história de hoje é muito especial, sobre o nosso querido Chico. Oi, Moré! Oi! Hoje é um dia de boas recordações. Senhor Mosaico, Seu Francisco. Minha história com o Seu Francisco não é tão intensa assim, mas é muito longa. Eu o conheci quando eu era adolescente, estudava numa escola judaica e fomos gravar na Rádio América, no programa Mosaico, na Rua da Consolação. E foi um grupo de alunos cantar, eram músicas de Hanukkah, e tinha um pequeno auditório, e as famílias estavam presentes. Que emoção! Minha voz vai sair no rádio, e eu vou poder ouvir a minha voz diretamente do rádio. Passa o tempo, Mosaico era diário. Programa Mosaico ninguém perdia. O pessoal mais antigo chamava em Yiddish, Yiddish Eshu, ou seja, o horário judaico. E depois acrescentamos a TV, Mosaico na TV. Começa o Mosaico na TV. Teatro Cultura Artística. Juca Chaves, primeiro programa. Assistimos. Que emoção! A comunidade judaica entrando na televisão. Quanto tempo atrás? Não era tão simples assim. Sr. Francisco era homem de iniciativas. Enérgico, elétrico, rápido, otimista, sorridente. Vai dar certo. E assim era. Eu tinha notícias porque a minha irmã, professora Nancy Rosenchan, trabalhou uma época tanto no programa Mosaico quanto no Mosaico na TV. Mas várias vezes fui chamado para entrevista, era mais difícil, era ao vivo. Na hora tem que pensar. O Sr. Francisco sabia exatamente onde ele queria chegar e fazia as perguntas. Eu não sabia até onde ia chegar. Uma vez ele me chamou. Dá para pegar seus alunos e fazer uma demonstração do Seder de Pessah? Sr. Francisco, são 15 partes. Pega, o senhor trabalha na CIP, tem muitos alunos, por que não fazer isso? 15 partes, vamos organizar. E organizamos, e pegamos garotos e garotas de 8, 9 anos,
muito espertos, bonitos, fotogênicos. Colocamos um roteiro, treinamos 1, 2, 3 vezes. Hoje é a gravação. Hoje é o programa ao vivo, evidentemente. Estava com emoção total. E a garotinha, muito esperta, realmente muito esperta, começa a falar do seu jeitinho, da maneira infantil. E ela dizia, pois é, aqui nessa noite se bebe 4 copos de vinho. E logo ela falava, eu não, né? Mas um dia eu chego lá. E não é para beber o copo inteiro toda vez. E fazia comentários muito bonitinhos quando, de repente, ela parou. Olhou de lado para mim, meio assim de soslaio. Esqueci. Programa ao vivo, esqueci. Fiz para ela um sinal simples. Falei, pula isso. Pula. Ela entendeu. Ela deu um pulo. Ela deu um pulo. E daí ela fala bem rapidinho. Já lembrei. E assim foi a gravação até o fim. Logo depois veio Mosaico em outra estação, mudou outro canal de televisão, sempre apresentando novidades daqui, de fora, e com agilidade que o senhor Francisco costumava dar. Foi uma boa lembrança, uma novidade, uma dedicação, e é um grande prazer participar dessa homenagem. Ele mereceu, ele merece e ele sempre merecerá. Shalom Obracha. Vamos para mais um rápido intervalo e você não saia daí. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Vamos matar um pouquinho das saudades do Senhor Mosaico com um comentário sobre a comunidade judaica e Israel, direto do nosso baú. Olha só. Nós vamos deixar bem claro. Jerusalém é a capital espiritual do povo judeu. Eu acho que isso explica tudo. Nós somos cidadãos do país em que nascemos ou vivemos, cidadãos com todos os direitos e obrigações. O que é importante é manter o relacionamento com Israel das melhores formas possíveis. Mas não quero deixar de mencionar de que essas eleições abrem um leque maior, mais amplo do que nunca, para que o novo primeiro-ministro possa formar uma coalizão que conte o apoio de um eleitorado de todas as correntes. Claro que Ehud Barak terá de fazer concessões, terá de abrir um espaço para quem o apoiou, mas tudo indica que desta vez a maioria na Knesset será formada pelos partidos que o apoiaram abertamente este novo primeiro-ministro. Tem ainda mais um mês para frente. Ainda bem que vocês não me perguntaram com referência à paz, territórios e aquelas questões básicas para o futuro, mas que dependem da habilidade, da boa vontade, da sinceridade das partes envolvidas. Posto que não prefiro entrar no mérito. Vamos transmitir agora uma mensagem de Ehud Barak para a diáspora, gravada antes das eleições, mas que mostra bem claro a sua personalidade e a sua linha de pensamento. State of Israel, proud, optimistic
and prosperous state. We look proudly upon the continued advancement of our economy, the ongoing strengthening of our technological and scientific capabilities, the further development of our educational system at all levels, the enhancement of our transport and telecoms infrastructures, and the continued and accelerated absorption of immigrants into the mainstream of society. O Pinata Música de hoje traz uma das músicas favoritas do Sr. Mosaico. Chegou a hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. Francisco Gottschalk nasceu em 1923 na Alemanha. A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Meu pai dedicou boa parte de sua vida ao mosaico, mas é importante entender de onde ele veio. Nasceu em 25 de julho de 1923 em Breslau, na Alemanha, e vivenciou, junto aos meus avós, o início do terror nazista. Na próxima sexta, acenda as velas às 17h23. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial, mediante a inscrição. Vamos encerrar o nosso programa de hoje com algumas palavras do nosso Francisco Gottschalk. Um viva ao Sr. Mosaico e ao seu legado. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom Mosaico. Preocupei-me sempre com 2 objetivos: a integração dos imigrantes judeus na vida brasileira e a informação correta ao povo brasileiro referente ao judaísmo. E, obviamente, sobre o Estado de Israel.
E aqui colocamos um ponto final ao nosso programa e prometemos voltar no próximo domingo com mais um Mosaico na TV.